Olá pessoal, então vamos aqui continuar a nossa aula sobre endereçamento IP, né? A gente vai ver que os endereçamentos IPs, eles na verdade, aqueles 32 bits ali, eles são divididos em duas partes. Uma parte que a gente coloca como os bits que são relacionados à rede, que vão identificar, digamos assim, o que aqueles endereços têm em comum, para a gente saber, por exemplo, se fossem turmas, é como se a gente quisesse saber, se fossem alunos em uma turma, a gente tem que ter um código que identifica a turma como um todo, para saber a qual turma o aluno pertence. Então, a parte da matrícula, digamos, o pedaço dela, ela vai estar relacionada com a turma a qual o aluno pertence, ela vai ser comum, vão ser números comuns para todos os alunos daquela turma, e outra parte do número, do código de matrícula do aluno, vai identificar o aluno de maneira única, né? Vai identificar o aluno individualmente, como a gente chama. De forma que a gente vai ter matrículas que nunca vão ser iguais umas às outras, para a gente conseguir, ao mesmo tempo, identificar cada aluno individualmente, por conta dessa parte do host, que é a parte que é única para cada aluno, e a gente ter também uma parte de rede que permite a gente, mesmo cada aluno tendo uma matrícula única, quando a gente olha para ele, a gente sabe a qual turma ele pertence. Então vai ter uma parte do número que vai ser comum para todos e vai ter uma parte que vai ser única para cada um. É igual todo mundo morar na mesma rua, então todo mundo vai ter o mesmo CEP, vai morar na mesma rua, mas cada pessoa vai morar num número diferente de casa ou apartamento, né? Essa é a ideia, é a gente conseguir dividir essas duas partes aqui dos 32 bits. E a máscara de subrede, ela justamente vai ter uma função de determinar qual é a parte que está relacionada à rede e qual é a parte que está relacionada a host, tá? Antes da gente partir para as especificidades desses casos, eu queria que vocês entendessem só o seguinte, que foi um conceito que eu já comecei a ver com vocês na aula passada. Quando a gente faz o lançamento de uma moeda, se a gente vai lançar uma única moeda, ela tem duas possibilidades, né? Ela pode dar cara ou ela pode dar coroa, né? Fiz o lançamento de uma moeda, só pode dar cara ou coroa. Se eu for lançar duas moedas em sequência, a gente vai ter mais do que duas possibilidades. Porque a moeda pode dar cara, cara e coroa e cara e coroa. Ou seja, você ao invés de duas possibilidades no lançamento de uma moeda, quando você lança duas moedas em sequência, você tem 4 possibilidades. Por quê? Para cada moeda que você acrescenta, você está dobrando a quantidade de possibilidades que você tinha. De forma que se, por exemplo, você vai fazer um lançamento para 3 moedas em sequência, né, vai lançar a moeda 3 vezes seguidas, você vai ter 2 elevado ao cubo possibilidades, 8 possibilidades, né? Para cada lançamento que você insere, você vai pegar as possibilidades e vai multiplicar por 2. Vocês veem isso lá em análise combinatória em matemática, né? Lá na parte que você vê de análise de probabilidades, por exemplo, tá? Eu vou agora transferir essa ideia da moeda para bits, de forma que com um único bit você tem duas possibilidades só, zeros e uns, né? É binário. Quando você tem 2 bits, você vai ter o quê? 4 possibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. E quando você tem 3 bits, você vai ter 2 elevado ao cubo possibilidades de bits, né? De forma que se você tiver n bits, você vai ter 2 elevado a n bits de possibilidade, tá certo? Essa é a ideia. Então, o que acontece? Aqui você tem um endereço completo, tá? Eu vou usar muito esses termos em inglês aqui, para rede network, para host, a parte do indivíduo, do usuário, certo? E aí, ao todo, esse n de rede, de network, e o h mais o h de host, ao todo isso aqui sempre tem que fechar em 32 bits. Não importa o que aconteça, porque o endereço IPv4 tem 32 bits. Então, se você somar os bits que vão ser comuns para todo mundo que faz parte da mesma rede, com os números com os bits que identificam unicamente cada um dos hosts, você vai fechar os 32 bits. Como esse número aqui vai se repetir, a quantidade de hosts que vai caber em cada rede vai depender dessa quantidade de bits que a gente tem aqui. Porque se você só tem, por exemplo, um único bit reservado para host, desses 32 aqui, você tirar 31 para network e separar um só para host, você só vai ter 2 elevado a 1 possibilidades, ou seja, 2 possibilidades. Só que se você tivesse 2 bits, por exemplo,
você teria aqui no N, no network, você teria 30, porque você tem 2 aqui e tem que fechar em 32, então 30 mais 2 dão 32, e você teria 2 bits de host aqui, ou seja, 2 elevado ao quadrado, que dão 4, 2 elevado a 2 que dão 4. Só que os hosts, vocês vão entender depois, você tem que subtrair sempre 2 endereços de host aqui, tá? Que vai ser o endereçamento 0, que a gente chama, e o endereçamento de broadcast, tá? Mais tarde eu vou explicar sobre esses conceitos desses 2 endereços especiais. Mas de tal forma que para os hosts aqui acontecerem, você vai pegar os 2 elevado ao H, que é o número de bits que está reservado aqui para host, e você tem que sempre subtrair 2 para quê? Para ver o número de endereços possíveis que você pode atender para essa determinada rede. Então eu tenho uma rede, ela vai caber um determinado número de hosts, um determinado número de dispositivos que estão conectados ali, cada um deles vai ter um endereço IP, e o número de endereçamentos IPs que eu vou ter disponível vai ser sempre 2 elevado a H menos 2, tá certo? É sempre essa conta que a gente vai fazer. E a gente vai ter as máscaras. O que são as máscaras? As máscaras elas vão justamente separar quantos bits estão reservados para esse N, e portanto, se a gente tem essa N mais H igual a 32, se a gente sabe o N, a gente sabe o H. É só você pegar o 32 e subtrair o N, certo? Então você tem lá máscaras, por exemplo, ou masks, né, em inglês. Você tem a máscara que a gente chama de /8. O que esse 8 aqui quer dizer? Que os 8 primeiros bits são reservados para a rede. Quando você converte esses 8 bits aqui, né, você bota tudo 1, né, 8 1 seguidos. Se você for fazer aquela conversão binária para decimal, que a gente aprendeu na aula passada, você vai ter 255. Porque perceba, 2 elevado a 8 dão 256, né? Ou seja, ele vai do 0 até o 255. Então, cada octeto ele sempre vai variar entre 0 e 255. Se você encontrar um número superior a 255, esse endereçamento IP está errado. Assim como você não pode encontrar números negativos, por exemplo. Então, o 255 aqui, o que ele quer dizer? Que na máscara, os primeiros 8 bits estão setados em 1. E a máscara está informando para a gente que os primeiros 8 bits aqui, desse endereço de 32 bits, eles estão reservados para a rede. Portanto, se isso aqui é um /8, os primeiros 8 bits são um N aqui, a máscara está me dizendo quantos bits tem esse N, o H aqui, portanto, vai ser 32 menos 8, ou seja, 24 bits aqui de host, tá certo? Você vai ter um outro tipo de máscara que a gente vai estudar também, que é a máscara /16. O que ela está me dizendo? Que os primeiros 2 octetos, esse onde está aqui o 255 e o 255, eles são reservados para rede, para network. A gente não vai mexer, eles estão lá intocáveis, eles têm que ser iguais para todo mundo que faz parte daquela rede. Os bits que vão identificar o host vão ser os restantes. Então, se eu tenho um N aqui de 16, o H aqui vai ser 32 menos 16, portanto, também vão ser 16, certo? Isso aí vai me dar uma rede com 2 elevado a 16, né, que são os 16 que sobraram daqui, menos 2 endereços possíveis dentro dessa rede. E por fim, a gente tem as máscaras /24, que indicam que os 3 primeiros octetos pertencem ao N. Então, se o N aqui é 24, só sobrou os 8 bits finais do último octeto aqui para eu trabalhar os hosts, né? Porque aqui, ó, 24 mais H é igual a 32, o H vai ser igual a 32 menos 24, que dá 8, tá? Então, o H, ele sempre vai ser a máscara, o complemento da máscara em relação ao 32. Então, vai ser sempre 32 menos 8, nesse caso aqui. 32 menos 16, nesse caso aqui. 32 menos 24, nesse caso aqui, para a gente calcular o H, tá certo? De forma que a máscara, ela sempre representa a quantidade de bits da rede, o N, tá? E o N mais o H sempre vai fechar em 32. Então, você sempre vai saber, com a máscara, quantos bits estão reservados para a rede, quantos bits estão reservados para host. Quanto mais bits tiverem reservados para host, mais endereços cabem nessa rede, certo? É como se eu estivesse adicionando aqui novos bits, então tem novas possibilidades, tá? Como é que isso funciona na prática? Eu tenho aqui um endereço, primeiro octeto 17.8, que é o segundo octeto, terceiro octeto .17, quarto octeto .133, /8, ou seja, isso aqui é um endereço qualquer em uma rede. Mas que rede é essa? Para você saber que rede é essa, é só você fazer o seguinte, ó, ele não é /8, a máscara /8 não é 255.0.0.0, como a gente viu,
esse 255 aqui está me dizendo o seguinte, ó, esse primeiro octeto, ele vai se repetir para toda a rede, tá? E esses outros octetos aqui, eles podem variar a depender do dispositivo que está se conectando. Então, por exemplo, todos os endereços dessa rede aqui, eles começam com o primeiro octeto 17. E aqui ela pode mudar aqui, pode mudar aqui, pode mudar aqui, por exemplo. Poderia ser 17.0.0.1, é um endereço possível. 17.1.0.10 é um endereçamento possível. 17.255.254.13 é um endereçamento possível. Mas para fazer parte dessa rede, ele precisa ter o primeiro octeto como 17. E pode variar os outros, tá certo? É assim que é a ideia. A mesma coisa aqui para a máscara /16. Só que a máscara /16 está me dizendo aqui, ó, que o primeiro e o segundo octeto, eles não podem mudar. Eles precisam ser preservados. Esses dois octetos aqui, sim, é que vão poder mudar. Então, todos os endereços dessa rede aqui, que é a rede 177.89.00, ou portanto, aqui, ó, repete 177 para cá, repete 89 para cá, e aqui você zera. Onde tem 255 você repete, onde tem 0 você zera. Então, todos os endereços dessa rede, eles começam com 177.89. E aí, os dois últimos octetos você pode mudar como você quiser. Pode ser 01, 02, 03, 04, 10, 3, 4, sei lá, 255.253 é um endereçamento possível e assim por diante. Porque o endereçamento aqui, uma máscara aqui, é uma máscara /16. Ela está me dizendo que tem os primeiros 16 bits estão reservados para a rede e os outros 16 bits estão reservados para, estão liberados para hosts, tá certo? A mesma coisa a gente vê aqui com esse endereçamento /24, só que aí no caso a gente vai ter 3 octetos com 255, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro octeto. Então esses 3 aqui, ó, eles vão se repetir e o último é que fica liberado para poder assumir a identidade de cada dispositivo que vai se conectar. De tal forma que 198.200.14.17 é um dos endereços possíveis da rede que a gente chama de 198.200.14.0/24. Tá? Essa é uma rede onde todos os dispositivos precisam começar com o endereço 198.200.14. E aí o último octeto pode variar. E essa variação aqui de cada octeto sempre vai ser entre o 0 e o 255. Tá? Para poder caber. Porque, como eu disse, são 2 elevado a 8 possibilidades, são 256 possibilidades, vai do 0 até o 255 para fechar os 256. Tá bom? E agora, a gente vai ver um conceito que a gente chama de classe. Porque todos os endereçamentos, eles têm uma classe possível para poder funcionar. Então, por exemplo, a gente tem a classe A, que é ela, para você determinar qual classe o endereçamento faz parte, você vai olhar apenas para o primeiro octeto do endereço, tá? Se esse primeiro octeto estiver no intervalo de 1 a 126, ele faz parte da classe A. Se ele vier entre 128 e 191, ele faz parte da classe B. Se ele vier entre 192 e 223, ele faz parte da classe C. Se ele vier entre 224 e 239, ele faz parte da classe D. E por fim, entre 240 e 255, ele faz parte da classe E, tá certo? A classe A, B e C são classes que a gente realmente vai utilizar nas redes da gente para colocar usuários. A classe D, ela tem uma particularidade que são redes que a gente usa apenas para redes de multicast. E lembrem-se do conceito do multicast, que são endereços em que a gente quer que um dispositivo se comunique com vários outros, com um grupo de outros dispositivos, mas não necessariamente todos, tá? Então, essa classe D aqui, ela fica reservada para esse tipo de uso. Não vai ter usuários conectados em redes classe D. E a classe E, ela também fica reservada, você vai lembrar esse E aqui, de estudos, para fins de estudos. Então, por exemplo, quero montar um laboratório e colocar ele na minha rede para fazer um teste. Mas eu não quero correr o risco de usar uma rede, um endereçamento de rede que já está em uso na minha rede, que está em produção, como a gente chama, né, que está lá em funcionamento, porque se eu colocar uma rede que já está sendo utilizada na minha própria rede, isso pode dar um problema. Eu posso tirar serviços do ar, porque podem surgir endereços duplicados. Então, para fins
de estudo, a gente usa esses endereçamentos de classe E, que são endereçamentos cujo primeiro octeto, o primeiro byte, ele vai começar entre o 240 e o 255. Livros também, às vezes, você quer dar um exemplo lá e não quer usar um endereço IP do servidor real, por exemplo, então você pode usar endereçamentos da classe E para fazer esses exemplos em livros, tá? Igual quando você, num filme, você vê uma pessoa dar um número de telefone dela para outra, aquele número geralmente é um número inventado, impossível, que não é usado na vida real, para evitar que as pessoas fiquem incomodando alguém cujo número, por coincidência, passou em um filme, tá? A ideia é essa. A classe E é para fins de estudos, a classe B é para fins de multicast, e a classe A, B e C são as que você, de fato, usa para colocar usuários. E aí você pode simplesmente decorar esses intervalos aqui, tá? Para saber os números, para saber identificar as classes. E você precisa saber que a máscara associada à classe, vai haver uma associação entre a máscara e a classe. A classe A, tá vendo aqui que eu pintei esse primeiro bloquinho aqui dessa cor azul? Porque todos os endereços de classe A, eles vão ter por padrão a máscara /8 ou 255.0.0.0. Todos os endereçamentos da classe B, que são os endereços cujo primeiro byte está nesse intervalo, eles vão ser /16. Ou seja, a máscara deles vai ser 255.255.0.0. E todos os endereçamentos de classe C vão ser /24. Ou seja, os primeiros 3 bytes dele vão ser 255, 255, 255, 0. Entenderam? É como se fosse assim, ó, a classe A você tem poucas redes, mas essas redes têm uma quantidade muito grande disponível de bits para host, para colocar host. São redes com muitos hosts. A classe B é são redes um pouco menores, então vão ter um pouco mais de redes, mas cada uma dessas redes vão ter uma quantidade intermediária de usuários. E a classe C vai ter uma quantidade maior de redes possíveis, de turmas possíveis, só que em cada turma vão caber menos alunos, vão ter menos hosts em cada uma dessas redes. É como se fosse assim, você escolhe naquele terreno fazer uma turma gigantesca com vários alunos, mas aí vão ter poucas turmas, vão caber poucas salas, ou você pode fazer uma quantidade intermediária de salas com a quantidade intermediária de alunos por sala, ou você pode escolher fazer muitas salas, mas aí você vai ter uma quantidade menor de alunos por sala. Essa é a ideia. Quando você aumenta a quantidade de turmas, você automaticamente está reduzindo a quantidade de alunos por turma, certo? Aqui eu estou justamente mostrando que existe essa vinculação da classe com a rede que ela vai utilizar, né? A classe B, 255.255.0.0. Classe C, 255.255.255.0. Tá? As classes D e E não têm uma máscara específica para poder você utilizar, ok? Aqui eu estou colocando um exemplo, só. Esse endereço, 200.254.1.23, a qual classe ele pertence? O que você vai fazer? Você vai olhar para esse primeiro byte aqui e vai olhar em qual intervalo ele se encaixa. Ele está no intervalo A, no B, no C, no D ou no E? Ele está aqui no intervalo C, né? Então, naturalmente, ele vai ser um endereçamento aqui, classe C. E a máscara que ele vai utilizar, que a gente viu que a classe C, ela usa uma máscara /24 ou 255.255.255.0, tá bom? Aqui, esse outro endereço, 125, só precisa olhar o primeiro byte. O primeiro byte está nesse primeiro intervalo aqui da rede classe A. E a rede classe A ela é uma /8 ou 255.0.0.0, que é o que eu estou mostrando aqui. Já o 224, ele está em qual intervalo aqui? Ele está nesse intervalo da classe D. No intervalo da classe D, a gente não tem uma máscara específica, então a gente simplesmente diz que ele é um endereçamento classe D. Aqui, nesse caso, é 132. O 132 está aqui na classe B, nesse intervalo entre 128 e 191. Então, ele, por estar na classe B, ele é um /16 ou 255.255.0.0. E, por fim, esse 242 aqui, ele está aqui ele está aqui na classe E. E aí também não tem uma máscara específica que está vinculada a ele, tá certo? Você pode decorar, né, como eu disse, aqueles intervalos aqui, ou você pode usar essa técnica aqui que eu utilizo para poder dizer, para não precisar saber decorar os intervalos e montar toda vez o meu range, né, meu escopo de classes, tá? E isso vai estar relacionado com essa pirâmidezinha aqui e com esses bits que são os bits mais significativos do primeiro octeto, tá? Eu vou mostrar a vocês aqui como é que funciona.
Repare que aqui tinha pirâmide, né? 0, 1, 1, 1, 1, 1 e 1, 1, 1, 1, tá? Na classe E. Então tá aqui, ó, 0, 1, 1. Depois eu vou continuar a pirâmide. Então o que acontece? Aqui na classe A, esse primeiro bit aqui, mais significativo do primeiro byte, né, que é o que interessa para a gente para determinar as classes, ele está sempre zerado, tá? E a classe B, esse primeiro bit aqui, ele está sempre em 1, tá? Então o que acontece? A classe B, ela sempre vai começar a partir do endereçamento 128, tá? Ela sempre vai começar aqui a partir do 128. Se ela começa a partir do 128, essa classe A aqui, ela não pode chegar no 128, ela tem que ir até no máximo o 127, tá? E aqui, essa classe aqui, a classe C, ela sempre vai começar aqui com esses primeiros dois bits aqui setados em 1, 1. Então sempre vai ser 128 mais 64. 128 mais 64 dão 192. Então perceba, a classe B, ela começa no 128 e a classe C, ela começa no 192. Se essa classe aqui começa no 128 e essa começa no 192, isso significa que antes do 192 acontecer, aqui tem que ir até um máximo de 191, certo? É por isso que fica nesse intervalo. Por quê? Porque você sabe que a classe C, quando eu somar 128 com 64, que dá 192 aqui, isso significa que esse cara aqui não pode chegar em 192. Ele começa em 128 e termina em 191. Esse cara de cima, em tese, a classe A começaria do 0 e iria até o 127. Só que tem um detalhe. Nenhuma rede começa em 0, com o primeiro octeto em 0. Tá? Não existe uma rede, por exemplo, 0.10.11.12. Não existe isso. Todas as redes, o primeiro octeto, ele necessariamente começa em 1. Tá? Ou tem que começar a partir de 1. E a rede 127 ela tem uma finalidade especial que a gente vai ver mais para frente nas aulas. Isso significa que não vai ser, a classe A ela não vai do 0 ao 127 para poder começar a classe B no 128. Ela vai sim do 1 até o 126, porque o 0 não é utilizado no primeiro octeto e porque o 127 é um tipo de rede especial que a gente chama de loopback, que depois a gente vai conversar sobre ela, tá bom? E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a classe C aqui para cima, para a gente continuar e ver aqui, ó, a classe D, os 3 1s, e a classe E, os 4 1s. Então o que acontece aqui? Ó? A classe D ela vai começar a partir de quando? Ela vai começar quando eu somar aqui, ó, 128 mais 64 mais 32. Isso vai dar 224. E a classe E ela vai ser assim, ó, 128 mais 64 mais 32 mais 16, tá? Que vai dar 240. Então o que vai acontecer? Se a classe D começa do 224 e a classe C começa do 192, significa que ela só pode ir até o 223. E se a classe E ela começa do 240, significa que a classe D ela tem que ir do 224 até no máximo o 239. Porque a partir da 240 começa a classe E e aí ela vai até o 255, que é o número final que a gente consegue chegar escrevendo um byte de endereços, certo? Eu prefiro fazer dessa maneira. Ao invés de decorar aqui, como eu mostrei para vocês, ó, de decorar esses intervalos aqui, tá? De decorar esses intervalos aqui. Mas você pode ficar à vontade para fazer como você achar melhor. Eu prefiro não decorar, eu prefiro fazer os cálculos quando eu preciso. Vocês vão se habituar a fazer esses cálculos, isso não é uma coisa problemática de se fazer. Mas aí, de novo, você pode fazer como você achar melhor. E lembrar que a classe A ela está sempre associada a essa máscara /8, que quando a gente escreve em notação decimal pontuada é o 255.0.0.0, que a classe B é /16, que é a 255.255.00, e a classe C é o /24, que é o 255.255.255.0. Aqui estão simplesmente o 255 escrito em binário. E o 255 escrito em binário é assim, todos os bits 1. A gente já mostrou na aula passada que se você somar 128 mais 64, se você for converter esse binário aqui para decimal, e somar 128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, você vai fechar o 255. É por isso que é 255 aqui, 255 aqui, aqui, aqui e aqui, como a gente está vendo aqui, tá bom? De forma que a classe A, né, vai ter, o N dela vai ser 8, porque a máscara dela é uma /8, portanto o H vai ser 24, porque lembre que o N mais o H tem que fechar em 32. A classe B ela vai ter um N de 16, porque ela é uma rede /16. O H vai ser 16 também, porque N mais H tem que fechar em 32. E a classe C, o N vai ser 24, porque ela é uma /24.
a máscara dela, né? E o H vai ser igual a 8, porque o N mais o H tem que fechar em 32. Então perceba, quando você tem um H de 24 bits, você tem 2 elevado a 24 menos 2 possibilidades. Isso aqui dá milhões de endereços. Isso aqui são 16.777.214 endereços. É muito endereço para cada uma das redes, tá? Milhões de endereços por rede. Na classe B, como você tem um H aqui igual a 16, você vai ter que fazer, para saber a quantidade de endereços que cabem em cada uma dessas redes classe B, você faz 2 elevado a 16 menos 2. 2 elevado a 16 dá 65.536. Quando você subtrai 2, dá 65.534. Ou seja, são milhares de hosts por rede na classe B. E na classe C, como você tem um H aqui igual a 8, você vai ter 2 elevado a 8 menos 2. 2 elevado a 8 dão 256, menos 2 dão 254 endereços. Então, nas classes C, você pode colocar até 254 endereços possíveis, 254 dispositivos conectados. Entenderam? Para cá, à medida que o H vai aumentando, ou ele vai reduzindo, na medida que o H vai reduzindo, a quantidade de endereços por rede que você pode colocar dentro de cada classe, ela vai ficando menor. De forma que a classe A ela tem poucas redes, porque se ela tem n igual a 8, ela tem 2 elevado a 8 redes possíveis, mas cada uma delas cabe em milhões de usuários. A classe B ela tem um n igual a 16, então ela tem 2 elevado a 16 redes possíveis. Em cada uma dessas redes cabem 65.534 endereços. A classe C ela tem 2 elevado a 24 redes possíveis, são muitas redes. Mas cada uma delas só cabe 254 endereços possíveis em cada uma das redes. Aqui eu só estou mostrando um exercício para mostrar para vocês, por exemplo, se eu precisasse conectar 200 computadores aqui, certo? E precisasse fazer uma máscara de rede para caber esses 200 computadores. Qual é a máscara que eu precisaria usar, pelo que a gente aprendeu até agora? Para cá, eu teria que usar uma máscara classe C, que é /24, porque ela cabe 254 endereços possíveis. Então, eu conseguiria fazer aqueles 200 caberem aqui dentro, sem precisar, né, apelar para uma rede classe B ou uma rede classe A, porque a gente quer preservar a quantidade de endereços, né? A gente viu que o endereço IPv4 são escassos, então a gente não quer gastar eles de qualquer jeito, né? Desperdiçar endereços. E também é sempre bom ter alguma sobra de endereçamentos possíveis, porque a gente nunca sabe quando as redes podem crescer. A gente chama esse conceito de escalabilidade, e a gente sempre precisa ter uma certa reserva para permitir que a rede cresça um pouco. E você não trabalha no limite de endereçamentos que o barramento, né, a máscara, permite para aquela rede. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Foi bastante coisa, mas são conceitos importantes para as aulas que a gente vai ver a seguir. Ok? Até a próxima.